Meus caros irmãos e irmãs, nesta festa de Santo Antônio de Quatro Pinheiros, nós ouvimos a palavra de Deus. Esta palavra de Deus nos mostrou no Evangelho a semente como a primeira leitura, aquele broto que surge lá no outeiro, na montanha, e depois cresce, dá folhas, frutos, sombra, bem-estar a todos. A palavra de Deus é assim. Mas é preciso que alguém ensine a palavra de Deus. Quem é que deve ensinar a palavra de Deus? Meus caros irmãos e irmãs, primeiro lugar, quem deve ensinar a palavra de Deus é o pai, é a mãe. Eles que são aqueles que devem ensinar a palavra de Deus. Há 50 anos, os bispos reunidos em Roma, do mundo inteiro, eles disseram no documento sobre educação: onde falha a educação cristã dos pais na família, há uma lacuna que dificilmente será suprida. Eles dizem dificilmente, que alguma criança não tem culpa se perdeu o seu pai, se perdeu a sua mãe, e também não tem culpa se foi abandonada pelo pai ou pela mãe. Mas o ambiente favorável para lançar esta semente é a própria família, é o próprio ambiente cristão. Então hoje um casal dizia: todo dia eu leio a Bíblia. A esposa dizia: todo dia rezo o terço de Nossa Senhora. E hoje, evidente, no interior, nós encontramos mais gente que lê a Bíblia e reza o terço. Mas nos grandes centros, muita gente diz que não tem mais tempo de ler a Bíblia, de rezar o terço, porque é preciso ouvir o noticiário, ver o jogo de futebol, sobretudo as senhoras, como me dizia uma senhora de muita idade, até muito católica, mas eu faço questão de assistir todas as novelas do dia. Falei: as novelas são ficção, as novelas não levam para nada. Ela falou: não, o senhor não sabe, é muito bonito ouvir os capítulos das novelas. Não é por aí não. Então esta semente deve ser lançada pelo pai, pela mãe, e crescer como o Evangelho nos diz. E nós não estamos vendo como cresce uma árvore, ou mesmo uma planta, uma hortaliça, um pé de milho, um pé de soja, um pé de feijão, um pé de batata. Nós vemos que brota, vai crescendo, mas quem é que viu a hora que está crescendo? Vai lá um dia, vê que está um tamanho, 3, 4 dias diferente, mas não viu como cresceu. Assim deve ser a fé, deve crescer dia a dia no coração do pai, no coração da mãe, para que depois passe para os corações dos filhos, a partir das crianças, a partir dos adolescentes e jovens, para que se conserve
esta semente, como foi dito, aquela semente de mostarda, a menor. Em alguns lugares há esta pé de mostarda aqui, inclusive o bispo de vocês, aqui o bispo de São José, tem um pé lá em São José, muito crescido, este pé de mostarda. Por isso, nesta festa de Santo Antônio, vamos guardar a primeira lição da Palavra de Deus de hoje. Que todos sejam semeadores da Palavra de Deus. Depois, vamos pensar um pouco em Santo Antônio. Santo Antônio nascia num país, Portugal, que acabava de sair dos muçulmanos. E os muçulmanos, já desde 600 com Maomé, que se propaga pelo mundo inteiro, e hoje são mais numerosos que os católicos e fundamentalistas. Nos países deles não querem nenhum cristão, nenhum religioso. Eu visitei a Turquia, que é um país totalmente muçulmano, lá ninguém tem vez. Ou na Líbia, onde existe o Gaddafi, que agora foi à Itália, e até o povo protestou com a sua ida à Itália. Lá, da Líbia, se casa um cristão com uma muçulmana com um cristão, aquele cristão, aquela cristã, ou se torna muçulmano ou morre. Vejam aí, e nós então vimos que Portugal conseguiu libertar-se dos muçulmanos, assim como a Espanha, assim como o sul da Itália, e lá nascia uma família bonita, este menino que se chamava Fernando, 1195, depois, com a boa educação que ele recebeu em casa, ele se tornou religioso agustiniano. Mas um dia, ele viu que trouxeram da África relíquias de mártires franciscanos. Ele alimentou o desejo de ser franciscano e, de fato, passou para a ordem franciscana, ainda vivendo São Francisco de Assis. E foi lá para a África, para Marrocos, mas ele ficou doente. Voltou para Portugal e o navio caiu na Itália. Ele subiu, quis se encontrar com São Francisco e se reunia. Vejam aí as vocações daquele tempo. São Francisco já tinha 5.000 franciscanos, tanto que fizeram assembleia chamada da esteira, porque todos deviam dormir ao relento, porque não havia cama, não havia casa para 5.000 pessoas lá em Assis. Lá estava Santo Antônio, foi nomeado superior lá dos franciscanos da Itália, e depois um dia faltou um pregador. Quem é que deve pregar? Ah, você, Antônio, pregar. Ele já tinha mudado o nome de Fernando para Antônio, pregou maravilhosamente e se tornou um grande missionário, o grande pregador. E na vida dele consta, ele mesmo disse: pregador, por melhor que ele seja, se não vive aquilo que prega, não serve para nada.